carro em função disso. Você já conhece o teu carro? Uma massa. Sim. É muito importante. É igual o teu. Sabe dos teus problemazinhos e onde buscar o problema. Faz esse Estamos ao vivo. Opa! Vamos lá então. Vamos começar mais uma live para conversar com o povo. Bom dia a todos e todas, mais uma vez. A gente está aqui agora com uma live, uma transmissão ao vivo aqui na página do vereador Rogério. E a gente quer saudar todos vocês que de alguma forma irão interagir com a gente, né, junto com o vereador Rogério. Mandato diferenciado, um mandato de oposição propositiva, e que hoje nós estaremos discutindo a pauta da segurança sobre águas de ilhota, né? A qualidade, sobre o consumo, a captação e o tratamento, né? E a distribuição da água para as nossas torneiras. Então é um assunto que foi bastante debatido, né? Um assunto que realmente requer bastante, né? Que requer bastante agora conhecimento de causa, já que a gente, né, está aí próximo a umas eleições, né? E a água, de fato, ela não foi resolvida. Então tá aqui, então, a gente agradece a participação de todas, de todos, aqui nessa live para discutir sobre a água. Também está aqui o nosso candidato a vereador pelo Baú Baixo, representando todo o complexo do Baú, que é o Nelson Leal. Agora a gente vai fazer aqui as nossas saudações e depois a gente retorna aqui para o nosso debate. Nas próximas 1h e 20, mais ou menos, Rogério, a gente vai estar discutindo aí o assunto, né? E quem quiser, né, promover, mandar alguma pergunta, por favor, utilize aí os nossos canais de redes sociais. Agora a saudação ao vereador Rogério, depois do Nelson, e a gente retorna aqui para continuar o debate. Obrigado, Alisson. Bom dia a todos os amigos de Ilhota. Antes de começar a falarmos a respeito desse problema de água aqui no município de Ilhota, eu quero aqui deixar minhas condolências, Nelson Leão, à família do Peixe, que perderam o nosso grande amigo Luiz Peixe. Foi vereador na cidade de Ilhota, participou da construção dessa cidade, criou em vários momentos debates interessantes para promover a cidadania aqui no município. Então, dentro de um processo democrático muito disputado, ele foi eleito 2 vezes vereador e hoje ele veio a falecer, então nós estamos enlutados em função dessa perda que nós tivemos no município de Ilhota. Então as nossas condolências aos familiares e amigos do Luiz Peixe que nos deixou. E também quero aqui já ressaltar, Diário, que o problema da água, Nelson, não começou de hoje, né? Vem se estendendo há muito tempo. E o Nelson Leal também participou de algum momento desse contexto. Então eu passo agora aqui, nosso amigo Nelson Leal, dar uma saudação aqui para o povo que está nos acompanhando, que irá nos acompanhar nessa live. Bom dia a todos. Então, como o Rogério já falou, em relação à água, há muitos anos aí atrás, acredito que em 2006, não posso precisar o ano, que a gente não tem tanta lembrança, a gente já iniciava um trabalho lá no Baú Baixo com o fornecimento de água através de poço artesiano, que até quem fez esse poço para nós foi o nosso saudoso Lauri, o pai do nosso vice-prefeito na época da ocasião do prefeito Daniel, o pai do Júnior que construiu esse poço para nós. Então Lauri. Então, esse poço hoje ali que a gente fez através da Associação de Moradores, hoje ele está servindo mais ou menos, eu acredito, com umas 30 famílias, que seria também parte de solução de Ilhota, que acredito, né, que poderia ser, eu no meu humilde opinião, seria uma alternativa também para que essas pessoas pudessem ter água potável dentro de casa de qualidade. Então, isso que eu tenho a falar por enquanto. Tá certo. Então, meus amigos, é um assunto relevante que não começou hoje, né, vereador Rogério? Não começou hoje. É importante frisar que lá atrás, eu acho que mais ou menos, o Nelson, eu acho que já foi lá próximo aos anos, no início dos anos 2000, né, ali em 2001, quando a comunidade, né, Rogério? Quando a comunidade se organizou, criou uma associação de moradores e ali puderam ver a ausência do município, né, a ausência do Estado, né? E eu me lembro muito bem, Nelson, né? Até a gente foi chamado até mesmo para ajudar a organizar o movimento, né? Naquela época.
E a gente conseguiu, né, construir a Associação de Moradores, né, um importante, né, e que veio fazer algumas defesas dos interesses ali da comunidade, né, Nelson? Acho que eu dou parabéns a vocês dois né, que tiveram essa iniciativa e trabalharam, sabendo que um deles, né, Rogério, é um dos problemas que mais se agravava ali na questão da comunidade era a água, né? E de uma forma assim coletiva, né? Eles foram e junto com demais outros membros daquela gestão, vocês foram e praticamente inovaram algo novo no município, né? Que foi discutir a água e fazer, através da própria entidade, fazer a própria captação e distribuição, né? E ali vocês, né, puderam ali fazer um rateamento das despesas, né, e fazer com que todo mundo pudesse pagar igual a fatura. E a partir daquele momento, né, um tinha uma água de péssima qualidade, o outro não tinha, né? E a partir daquele momento ali, toda a comunidade do Baú Baixo, né, Rogério, puderam estar recebendo uma água boa de qualidade, né? Na época do Lauri, eu conheço que ele fazia excelentes poços e tal, e resolveram o problema, né? Foi inovador. Começou com vocês dois, né, no Baú Baixo, e deu exemplo para outros, né, para outras organizações de moradores fazer o mesmo. Acho que no Baú tem e tal, depois veio aí tal o Micro Bacias, né, mas que não conseguiu chegar no Baú Baixo. Então, o Rogério, eu gostaria que você comentasse um pouco, né, depois para passar a bola para o Nelson, como que foi essa ideia de organizar a comunidade para que vocês pudessem fazer a própria captação e distribuição da água, que por sinal é uma água muito boa, né? Não resta dúvida. Organizar a sociedade é sempre um desafio, né? Principalmente numa cidade como Ilhota, onde a ausência do poder público é muito gritante. Então a sociedade ela se organiza para criar alternativas para gerar qualidade de vida. E a água é um elemento fundamental na vida das pessoas. Se não tem água em casa, a convivência do ser humano fica praticamente inviável. Ele procura, de alguma forma, ter uma fonte de água. E os poços artesianos foram uma alternativa, na ocasião, para dar esse suporte para a comunidade. É claro que várias pessoas participaram desse contexto. Várias pessoas se disponibilizaram a ajudar. Várias pessoas investiram do seu próprio bolso para ter uma água hoje nas torneiras, seja no Baú Baixo e hoje no Barranco Alto, onde eu moro, que é um loteamento que foi aprovado recentemente. Então essas duas regiões tiveram nomes importantes que contribuíram para consolidar o projeto, né? E nós na época criamos uma associação de moradores, porque uma associação de moradores, muitas vezes as pessoas não percebem o valor dela. Ela gera demandas para o poder público. E quando o poder público não consegue atender as demandas, ela se organiza, através das famílias que vivem naquele conjunto, para ir atrás de recursos ou serviços que podem gerar qualidade de vida. Então a associação de moradores é muito importante, no sentido de atender as demandas que o município não consegue atender. E o interessante disso tudo, Diálcio, que até hoje o poder público ele se omite de atender essas demandas da água no município de Ilhota. E as pessoas que estão administrando a cidade hoje, na época já administravam. São as mesmas pessoas que estão lá. Na época já não nos deram suporte para conseguir atender a demanda. E quando fomos pedir ajuda, fomos escrachados ainda da prefeitura. Eu acho que o Nelson é testemunha disso. Sim. Então, claro, depois com muita pressão a gente conseguiu lá alguma máquina para poder fazer uma vala para tubulação. Então o poder público aqui em Ilhota dele e de buscar junto com a comunidade soluções para atender as demandas. Então ele é omisso. Agora com a ponte nós temos o grande desafio, com todos os loteamentos que estão surgindo, apresentar para a sociedade uma água de qualidade e com quantidade. E hoje nós estamos com um problema em relação a isso. Porque o centro de Ilhota tem uma captação e tratamento e distribuição de água que está obsoleta. A nossa estação de tratamento de água do centro está obsoleta. Além de não comportar mais a demanda. E nós temos um ponto de captação comprometido, que é o rio Itajaí Sul. Sim.
Então esse debate nós temos que promover aqui na cidade. Inclusive evoluir para uma audiência pública para resolvermos esse problema. É claro que isso aí nós vamos ter que entrar em vários detalhes que evoluem para a questão técnica, para o levantamento de custo, para a captação de recursos para isso. São vários debates que vão ter que ser promovidos para evoluir para a solução. Mas o que não pode acontecer é permanecer com essa inércia que nós estamos hoje. E geralmente quem esteve no poder, que está hoje, sempre virou as costas para a população em relação à questão da água aqui no município de Ilhota. Né? Porque todos os bairros tiveram que se organizar, hoje tem poço artesiano em função da própria comunidade ter se organizado. Sim. Né, Nelson? Toda certeza. Então, como é que a gente vai resolver isso? Então, nós temos algumas propostas. E para isso a gente está aqui para debater. E até convido a comunidade, se as pessoas que estiverem nos acompanhando, coloque lá uma opinião, uma sugestão, faça um comentário, para que a gente consiga debater o assunto e alcançar as pessoas nas suas ansiedades. Sim. Eu acho que isso é importante. Quando eu falei ali da água, que através da Associação de Moradores a gente continuou, Rogério, foi assim, ó. Eu estou falando de uma segunda água, que já no Baú Baixo, do lado de lá da BR-470, já existia um semi-artesiano que na época abastecia em torno de 50, 60 casas, e hoje esse mesmo poço foi ampliado, então hoje ele atende ali mais de 150 famílias. E água de muita qualidade, sem problema nenhum, aquela água que tu abre a torneira, pega o teu copo e bebe aquela água, sem problema nenhum. Para tomar banho, a tranquilidade, é uma água que muita gente até de fora, parentes de Blumenau, Ilhota, vem nas nossas casas, um bombona, Rogério, bombona daquelas ali, vem com a caminhonete e acaba levando 10, 12 bombonas daquela de água para casa para tomar, porque é uma água muito boa. Então eu acredito assim também que nós podemos estar fazendo esse processo no município de Ilhota, através de poço artesiano. Eu não sei como é que funciona isso, entende? Eu até queria assim uma opinião, o Rogério como vereador pode estar mais esclarecido em relação a isso, poder explicar para nós como é que pode funcionar isso aí, se dá para fazer, se não dá para fazer. Acredito que dê, não sei, essa é a minha humilde opinião. Queria que o Rogério explicasse um pouco melhor isso aí para a gente. Então, a nossa proposta para poços artesianos, Nelson Leal, é para uma situação emergencial. Nós temos o problema da vazão, que é a quantidade de água que nós temos que ter para atender a demanda. É uma situação. Certo. Os poços artesianos eles têm vazões limitadas. Sim. Isso pode o atendimento na quantidade. Embora a qualidade de água do poço artesiano é excelente. Entendi. Então, num caso de um plano emergencial, que está aqui numa proposta que nós fizemos, e quero lembrar aqui as pessoas que nos acompanharam, nós fizemos uma petição eletrônica, com um abaixo-assinado nas redes sociais, para debater com a comunidade essa questão da água. E lá no nosso plano emergencial, a gente colocava o poço artesiano como alternativa. Entendi. Porque tu consegue atender as pessoas numa situação de emergência. É o que está acontecendo hoje. Nesse período de estiagem, onde a salinidade da água do rio Itajaçu aumenta demais, e nós, enquanto cidade, estamos jogando água salgada na torneira das pessoas, por falta de capacidade de investimentos, nós estamos penalizando as pessoas por não ter um plano emergencial. E o plano emergencial seria esse, evoluir para poços artesianos, para que nesse momento a gente consiga atender a população. E todos os bairros hoje que estão sendo fornecidos com águas do SAMAI, nesses bairros nós podemos evoluir para poços artesianos. Entendeu? Para conseguir atender a demanda desse período de estiagem. Certo. E depois sim, a proposta é evoluir para uma outra situação, que é trocar o ponto de captação para outros mananciais. Então, Rogério, a proposta de poços artesianos deu certo e dará certo, é isso? Deu certo. O exemplo, então, do Baú Baixo, nós poderemos usar esse modelo como referência. O Baú Baixo, tem pessoas que gerenciam esses poços artesianos que são extremamente responsáveis, por isso que funciona. Isso aí. Hoje está o Adriano, acho que o Ednei, são pessoas extremamente responsáveis e conseguem conduzir o processo e fazer com que o custo
de manutenção disso e a cobrança, ela seja de forma tão organizada que não falta recurso para manter as pessoas abastecidas com água. Então são pessoas na comunidade que nós temos que aplaudir, Nelson. Sim, sim, né? com toda certeza. Merece nossos aplausos, porque conseguem promover isso. E continuar a política, né? E continuar a política. E olha só, nós temos um município com toda uma estrutura administrativa e pública para atender a demanda e não estamos conseguindo. O que está faltando na cidade de Ilhota? Competência para gerenciar esse processo. Está faltando competência. Então, quando falta competência, o que nós temos que fazer? Trocar as pessoas que estão ali. E o momento é de eleição. E a eleição nos permite fazer essa troca dos gestores que estão administrando a cidade, para que a gente coloque pessoas competentes e resolva esse problema da água, que é um problema que está se arrastando por muito tempo. Eu lembro que em 2017 nós debatemos esse assunto na Câmara dos Vereadores, e eles entraram com o projeto da municipalização com essa proposta de resolver o problema da água, e não resolveram, né? E essa lógica de não resolver vai se perpetuar se manter esse povo que está ali no poder. Essa é a nossa preocupação nesse momento. Né? Você concorda comigo que o Bolbás está sendo bem gerenciado por pessoas responsáveis e competentes? Com toda certeza, Rogério. O que a gente pôde perceber é que de uns anos para cá a gente tem até melhorou, né? Já era bom, foi mudado a diretoria, melhorou mais ainda e com certeza com todo o trabalho, com toda a dedicação dessas pessoas, a gente pode ter água na torneira, nunca falta água. Quando vai faltar, eles já avisam, já deixam a gente ciente de que vai ter um corte de água naquele momento para uma limpeza de uma caixa, de outros manutenção que precisa ter na rede. Enfim, então tá assim, por mim, de minha parte, continua esse pessoal que está lá, a gente tem um carinho enorme por eles também, ficando nesse trabalho ali, a gente tem só agradecer, porque dificilmente pessoas gostam de dar a cara a tapa para bater, porque ali ninguém recebe um elogio, né, Rogério? Sabe como é que funciona? Com certeza. Essas coisas de comunidade. Ali é só pau. Quando é bom, ninguém vem aplaudir, mas quando é ruim, todo mundo vem encher o saco dos camaradas. Então, quero parabenizar esse pessoal que está ali na frente, na linha de frente, dando a cara a tapa, e que continue assim, que a gente vai, de minha parte, pode continuar toda a minha vida. Com certeza, Nelson. Aqui onde eu moro, que é ao lado de cá da BR, nós temos a Angelina e o Maneca, que coordenam esse processo, né, de cobrança, de distribuição de água. Pessoas excepcionais. E com pouco recurso eles conseguem manter mais de 40 famílias abastecidas com água, Nelson. E água potável de excelente qualidade. E olha só, né, nós temos aí, por isso que eu volto a frisar aqui, nós temos uma estrutura administrativa robusta no município de Ilhota, municipalizando o tratamento da água, criamos uma autarquia e a cidade não está dando conta de atender a demanda. Isso é falta de capacidade, não resta dúvida, de gestão. Não gestão técnica das pessoas que trabalham lá no dia a dia, mas de gestão política, de decisão política. E essas decisões políticas que foram tomadas para municipalizar o nosso tratamento e abastecimento de água foram equivocadas. Aí eu vou mostrar aqui no projeto depois como é que aconteceu esse processo. Então, Rogério, foi importante aí a leitura, né, do Nelson, principalmente, sobre como é que se construiu, se consolidou a questão da água, né? O que eu posso perceber lá é que realmente é o Estado que está lá, mas parece que é o Estado que está lá, mas não é ele, né? Vocês se organizaram, cada um tem seu cavalete, tem as caixas d'água lá, tanto no lado esquerdo como direito da rodovia, né? Realmente né, o trabalho, né, que está sendo bem feito, de parabéns aí às pessoas que estão tocando. Mas agora é o seguinte, Rogério, agora a gente vai trazer agora para a nossa realidade o debate aqui. Porque essa introdução, na verdade, meus amigos e amigas, é para que vocês possam, né, visualizar que essas pessoas que estão aqui sentadas a esta mesa junto comigo, realmente entendem e se preocupam com a causa, né? Eles já estão lidando com esse negócio, com o assunto, né? Com o assunto da água há muito tempo, né? Há muito tempo. Então, praticamente, né, nós temos propriedade no que a gente está falando e argumentando. Então, e agregado a isso, né, o Partido dos Trabalhadores tem hoje um assento na Câmara dos Vereadores, né, com o vereador Rogério, e que com toda a sabedoria conseguiu promover esse debate, né, levantou esse assunto sobre a questão da água
logo no início, assim que iniciou a questão do processo de municipalização. E esse assunto que agora que a gente vai estar entrando, né? Nós vamos agora abordar aqui a realidade do município. E Rogério, eu gostaria que agora você pudesse esclarecer aí para os teus seguidores, né, os nossos amigos e todo o público em geral, como é que se construiu a questão da municipalização da água? Não sei se você consegue visualizar, né, essa situação, né, porque até então, né, a Casan tinha um contrato, né, um contrato não de exploração, mas de fornecimento, de captação e tratamento e abastecimento de água, e logo de um dia para a noite, né, houve, né, a alteração do governo e a gente deixou de ser Casan para ser Águas de Ilhota, né? E eu gostaria que você, né, pudesse falar para o seu público, né, como é que foi esse processo na Câmara de Vereadores, né, Rogério, e para que depois a gente possamos avançar ainda mais na nossa conversa. Aqui a gente voltar um pouquinho no tempo e esclarecer alguns pontos. A Casan estava atuando no município de Ilhota, pautado numa concessão. Quando essa concessão se extinguiu, na época do Ademar, eles entraram com um projeto para municipalizar a água e foi para vias judiciais. Na gestão do Daniel também tentou-se, não houve a interpretação do legislativo que seria interessante, não aprovaram o projeto, enfim. A Casan ficou 10 anos sem investir no município, porque percebeu que se na justiça ela perdesse o processo, todo o investimento ela iria perder do ponto de vista da infraestrutura, de toda a distribuição e tratamento de água aqui no município de Ilhota. Então eles não investiram por 10 anos. Então é um tempo muito expressivo para uma cidade que está em expansão. Porque nós estamos aí com vários lotamentos aprovados e nós temos esse déficit hoje de investimento muito grande no município de Ilhota. E chegou em 2017, a Justiça deu favorável ao município que ele poderia municipalizar a captação e distribuição de água. Aí eu quero deixar claro aqui, Nelson, eu não sou contra a municipalização. Eu sou a favor da municipalização. Porém, o projeto que foi apresentado na Câmara de Vereadores inúmeras falhas, lacunas que não permitiam um investimento volumoso nesse setor. Muito pelo contrário. O projeto ele abria margem para a própria prefeitura se apropriar dos recursos da autarquia para investir em outras áreas. Olha só que absurdo isso. Nós já estávamos com um déficit de 10 anos sem investimento. Municipalizou-se a Águas de Ilhota para poder atender a demanda, com a promessa de que iriam resolver, e abriram janelas dessa autarquia para poder retirar o recurso da autarquia. Então, toda a gestão financeira da autarquia está sendo feita pela prefeitura, que é um equívoco. Por que eu falo que é um equívoco? Porque se nós temos uma autarquia, ela tem que ser autônoma. E as pessoas que estão gerenciando esse recurso, elas têm que ter recursos volumosos para atender as demandas, tem que sair da autarquia, da própria cobrança das taxas de água que são apresentadas no município de Ilhota. E esse recurso ele tem que ser constantemente avaliado e aplicado para melhorar a captação e distribuição de água no município de Ilhota. E é o que não está acontecendo hoje. Com exceção, depois nós vamos abrir um parênteses aqui, de Pedra da Molar. Que foi um debate que nós promovemos lá, de tanta cobrança, houve um investimento. Mas aqui no centro, que é a maior fatia de toda a cobrança do SAMAI, e toda a distribuição, que a maior população está aqui, não foi investido a ponto de atender a demanda. Então esse problema no projeto é que nós promovemos o debate na época. E lá nós já dizíamos, nós vamos ter problema de colapso no abastecimento de água. E é o que está acontecendo hoje, Dias. Em função das falhas do projeto. E ainda para piorar a situação, Nelson, na época eles colocaram o projeto de forma extraordinária, sem parecer jurídico, sem cálculo de análise de custo, para ver quanto é que nós teríamos que investir na cidade para atender as demandas que viriam. Então foi um projeto aprovado no escuro, com o único intuito de pôr a mão, vamos dizer assim, no faturamento
dessa autarquia, que seria a cobrança das taxas de água que nós temos hoje no município de Ilhota. Rogério, então, água não é um assunto assim que é jogado ao vento, né? Água é vida, água é sinônimo até mesmo para a nossa sobrevivência. É vital para o ser humano e para tudo aquilo que vive na face da Terra, né? E o Rogério aqui ele tocou um assunto que, numa sessão extraordinária, é interessante que um debate sobre isso, pelo menos minimamente, deveria levar aí para quem, né? Ficamos 30 anos com a Casan. Beleza, né, Nelson? É muito tempo, né? 30 anos. Bastante anos. Mas discutir a questão da municipalização em uma noite, né? Então eu achava assim que quem esperou 30 anos poderia esperar pelo menos uns 6 meses, 8 meses, para discutir com a comunidade, né? Levantar os consultar, né? Então, Rogério, nessa visão, não seria interessante, né, o atual prefeito, né, ele não deveria ter feito isso, uma audiência pública, consultar a comunidade, levantar os pró e contra, porque nós vivemos uma democracia, né? E o que parece, né, foi imposto para nós algo assim que a gente sequer discutimos, né? A tirania não faz parte do nosso contexto democrático, né, Rogério? Não seria interessante, né, promover um debate, uma articulação e tal? Ouvir pelo menos, né? Pessoal, vocês querem tirar a Casan? Nós temos uma proposta. E aí, quem teve a proposta de tirar a Casan não trouxe solução. E até hoje, 4 anos, nós estamos aí tomando uma água salobra. Não está interessante, Rogério? Para quem esperou tanto tempo, né? A audiência pública é uma ferramenta importantíssima em uma cidade para debater assuntos dessa natureza, que são assuntos complexos, porque exige um volume expressivo de recursos. E muitas vezes a cidade não comporta uma demanda tão grande em curto espaço de tempo. Então nós temos que ter projetos a médio e longo prazo que nos possibilitem debater com a sociedade, aí sim, com todos os setores do município de Ilhota, para captarmos recursos e investirmos no setor. Mas antes de chegar nesse ponto da captação de recursos, eu quero lembrar aqui outro que eu acho importante. Toda autarquia, ela tem que ser autônoma. Isso é fato, nós não podemos esquecer disso. E quando ela é autônoma, ela não está sob tutela do prefeito. E hoje a autarquia ela está sob tutela do prefeito. E ela fatiou essa autarquia para possibilitar alguns políticos de apresentarem indicarem os seus nomes para trabalhar na gestão, na autarquia. Então eles criaram uma autarquia política de gestão, que não é o correto. Nós temos que evoluir para uma autarquia técnica, que a gente consiga, sim, através de dados, de números, evoluir para a solução do problema. Enquanto olharmos para as instituições de forma política, nós só vamos inchar a máquina e não vamos ser eficazes. E nem, do ponto de vista da demanda, nós vamos conseguir atender. Embora nós temos excelentes profissionais hoje na autarquia, eu conheço excelentes profissionais, mas com a leitura que nós temos hoje no Executivo de ter autarquia do ponto de vista político e estratégico, nós perdemos eficácia. Não podemos mais pensar assim, Diálogos. Nós temos que pensar numa estrutura administrativa que pense no cidadão, na demanda que tem que ser atendida para que a água chegue com qualidade nas torneiras. E é o que não está acontecendo hoje, infelizmente, né? Volto a frisar, nós temos excelentes profissionais na autarquia, conheço vários que estão ali, mas as decisões políticas estão atrapalhando essas pessoas. Né? Só queria lembrar isso. E voltando para a audiência pública, aí o Nelson Leal vai concordar comigo, nós fizemos várias reuniões, né, para resolver o problema da água do Baú Baixo, onde eu moro hoje. Sim, sim. Isso é uma audiência pública. E ali nós decidimos, junto com a comunidade, quais investimentos seriam necessários para atender aquela demanda da nossa comunidade. Se nós ampliarmos isso para a cidade, né, como é que nós vamos resolver o problema do município de Ilhota? Todos esses loteamentos que estão surgindo precisam de água. Sim. Vão precisar de água. E são investidores que estão vindo para a cidade na lógica da especulação imobiliária. Eles vão faturar muito no nosso município. E eu tenho certeza que se o prefeito sentar com essa gente,
eles estão dispostos a ajudar para que a gente consiga resolver o problema. Toda certeza. Porque eles também vão precisar da água para que as pessoas possam comprar os lotes que estão aqui no município de Ilhota. Então nós temos que criar uma audiência pública, Diálogos, trazer pessoas que são técnicas na área, de várias cidades que já têm as suas estações de tratamento consolidadas por muitos anos, estão funcionando redondinho, trazer essas pessoas para cá, apresentar a análise de custo, todo investimento tem que ser aplicado nesse setor e trazer esses segmentos que existem no município de Ilhota hoje, que estão explorando a nossa cidade, para dizer para eles, de uma conversa franca, olha gente, nós precisamos investir nessa estrutura e o município ainda não tem capacidade de investimento para tal feito, mas não vamos precisar de ajuda de vocês, para que os loteamentos de vocês possam ter água de qualidade e em quantidade. Isso falando só de loteamento, nós temos várias empresas que precisam de água, várias famílias que têm os seus aglomerados que precisam de águas. Então dá para evoluir sim para uma solução coletiva. Agora, o que nós não podemos ficar fazendo é política com esse negócio de água, que às vezes irrita até a gente. O que eles não conseguem arrumar uma solução e ficam fazendo política ainda com uma situação tão vital para a vida do ser humano, que é a água com qualidade na torneira das casas. E isso nós vamos ter que resolver o mais rápido possível. Nós temos a solução, a eleição está aí. Ou nós trocamos essa administração, que historicamente virou-se uma oligarquia aqui em Ilhota, essas pessoas sempre estiveram no poder. Quem está na administração hoje conhece esse povo que foi eleito e que foi chamado para os cargos de confiança, vão concordar comigo? Sempre estiveram no poder, nunca resolveram esse problema da água, porque não é prioridade para eles. Então, o momento é esse, de mudarmos essa administração que está aí, para entrarmos com uma administração inovadora que vai resolver o problema da água. O Rogério, quando fala trazer para a política, é interessante, voltando um pouquinho atrás lá no Balbaixo, né? As pessoas que estão lá cuidando dessa nossa água lá e fazendo o trabalho, eles não estão envolvidos com política, com partido, com coisa ou outra. Eles estão ali para atender a comunidade de verdade, com carinho, Obrigado. com paixão. Então é isso que tem que acontecer também no poder público. Eu acredito que seja dessa forma, né? Eu estou na política acreditando que da forma que a gente administra lá, com carinho, para atender bem o povo, dentro de uma prefeitura não pode ser diferente. Então é dessa forma que eu estou, por isso que eu estou na política. Nelson, você é candidato a vereador, né? Você vai defender uma água de qualidade ali na Câmara de Vereadores, se você for eleito? Com toda certeza, né, Diálogos? Porque eu acho que a água é prioridade para a vida de qualquer família, né? Necessitando da saúde, de tudo, é a água. É um banho, é lavar roupa. Eu vejo muitos amigos meus aqui de Ilhota, participa aqui da igreja, do movimento de irmão, amigos meus que vão lá no bowl pegar água para tomar, não tem água na torneira, é aquela água de lodo. Então eu não vejo isso assim como uma qualidade de vida, né? Eu vejo isso como uma afronta. E além de tudo, né, o valor que a gente paga na nossa água lá, que é de qualidade, que seria em torno de R$25 por mês, isso significa, né, daquilo que eles pagam lá. Ô Nelson, é que só voltando um pouco para a tua situação, você é agricultor, né? Sim. E você planta arroz. Sim. E a água também tem que ser boa ali para o arroz? Ela tem que ter água de qualidade, né? Porque o que é a água? A água vai refrigerar a raiz do arroz, ela vai dar qualidade para o nosso alimento, né? Então a água é primordial dentro de uma lavoura de arroz, principalmente, né? Que é uma água que é irrigada, não é uma água que cai de cima, né? Se bem que aquela que cai de cima ela é muito mais eficaz, né? Isso essa é a verdadeira, né? Então a água não está só no contexto humano, nem animal, né? nem da flora, né? Mas também na agricultura, né, Nelson? Com toda certeza, Dias. Isso é primordial em todas as lavouras, principalmente no arroz, né? Eu falo do arroz porque é uma cultura que a gente conhece, né? Tem um conhecimento daquilo que a gente faz. Então eu estou falando daquilo que eu entendo um pouquinho, né? Sim. Então é isso. Voltando aqui para o debate aqui sobre a Águas de Ilhota, né? Ontem, nas nossas lives que a gente fez aqui andando pelo centro da cidade, né, o vereador Rogério tocou no assunto da água e talvez a gente trouxe, né, para essa manhã esse debate aqui sobre o assunto, né?
E a gente comentou, né? A gente fez um pequeno comentário ali, dizendo que sempre em qualquer assunto, né, Rogério? Sempre em qualquer debate, quando a gente coisa, né, bem para o bem da coletividade, né, aquele que é contra um determinado assunto, né, que faça aí as suas críticas contundentes e tal, com fundamentação e razão, ele tem que apresentar uma proposta, né? Ele tem que apresentar uma proposta. Então se falou-se uma vida toda que a Casan não presta, que a Casan é isso, que a Casan é aquilo outro. Mas quando foi criado a Águas Ilhota, parece que a questão ficou pior que a Casan, né? Então, ou seja, né, criticou, falou mal e não apresentou proposta nenhuma, e nós estamos pagando um preço muito caro, associado, agregado à coleta de lixo, né? Que tem muita gente, Nelson, que não consegue pagar hoje essa fatura da água, e a gente está assim, né? Faz de conta que está normal, é beleza, nós temos que engolir sim essa água, e não é bem assim, né? Então, quem criticou e quem fez a proposta que colocou de goela abaixo a questão da Águas Ilhota, sem que houvesse um debate, eu acho que deveria minimamente, né, Rogério, apresentar uma solução melhor, 2 vezes melhor que a Casan, e não conseguiu. Como o Rogério mesmo falou, né, pegou-se os investimentos que deveriam ser aplicados na Águas Ilhota para fazer estrada. Rogério, o que tu tens a comentar sobre isso? Eu acho que a primeira ação, eu estou muito confiante na vitória do Luiz Gustavo e Renato Stin, a primeira ação é transformar essa autarquia em autônoma. Fechar as janelas que estão saindo recurso dela para que o próprio sistema se invista. E buscar recursos em parcerias com o setor privado para investir de forma volumosa no setor. Os planos emergenciais são possíveis com o recurso que nós temos na autarquia, a curto prazo, mas a longo prazo nós precisamos de investimentos externos, que irão possibilitar que todos os loteamentos dessa cidade possam ter acesso à água. Inclusive onde nós moramos, porque a longo prazo nós não vamos ter mais toda certeza como buscar água desses poços artesianos, porque o volume vai aumentar. Então nós vamos ter que evoluir também para as nossas regiões dos baús com estação de tratamento de água. Aí vem a resposta para um dos nossos problemas, que é tirar o ponto de captação do rio Itajaí-Açu e buscar essas águas para fazer o tratamento e mananciais que sejam estáveis. Porque hoje o rio Itajaí-Açu apresenta variáveis que dificilmente a estação de tratamento consegue resolver o problema. Que um deles é a salinidade da água. A nossa calha do rio não é a mesma de 20 anos atrás, que a natureza mantinha o rio numa situação de nível mais baixo, e em função da extração de areia, nós temos uma calha de rio bastante profunda. E isso facilita o avanço da água do mar. E o que é que eles estão fazendo hoje? Pegando essa água salgada e jogando na torneira das pessoas. Porque a nossa estação de tratamento não separa o sal da água. E para não deixar as pessoas desabastecidas, eles jogam água salgada. Mas não é justo, Alisson, as pessoas pagarem por isso. Eu acho que o prefeito de Ilhota, se tivesse o mínimo de sensibilidade e amor às pessoas que moram na cidade, não cobrariam essas taxas de água em período de salobra, de água que está indo podre para a casa das pessoas. Deveriam suspender a cobrança. É mais certo a fazer. Faça-se um impacto, financeiro para ver se o custo ia aumentar muito, mais que as pessoas não tivessem que pagar por uma água que não está usando. Isso é um absurdo que está acontecendo no município de Ilhota. Chega a ser uma afronta ao cidadão ilhotense. Continuarem jogando essa água salgada nas torneiras, sem a preocupação sequer de dar um parecer para a população. Ninguém vai às redes sociais ou nos jornais dizer que vão resolver o problema, ou que o problema está acontecendo em função disso ou daquilo, nós vamos resolver. Então acho isso uma afronta. Nós estamos com políticos na cidade que não estão preocupados com a qualidade de vida das pessoas aqui no município. Embora estão fazendo algumas obras de infraestrutura na cidade,
Mas para isso, aí nós temos que entrar em outro debate. Estão endividando a cidade. Em função de um projeto pessoal, que eu provo isso, Nelson Leal, um projeto pessoal, de um sonho de ser prefeito e se manter no poder a todo custo. E isso está encarecendo a nossa cidade. Porque se o cidadão tiver sensibilidade, ele vai perceber que o custo de viver em Ilhota aumentou muito. Porque esse prefeito que está aí mudou a base de cálculo de cobrança dos impostos na nossa cidade. Dos alvarás, das taxas de lixo, dos ISS. Então, todas essas bases de cálculo que existiam para a cobrança de impostos aqui na cidade foram aumentadas. E por decreto, o UFM, que é a Unidade Fiscal do Município, é aumentada pelo prefeito. Não é nem repasse de infração, nem passa pela Câmara, por decreto. Então a nossa cidade hoje ela está sendo gerenciada de forma tal que o custo de vida aqui está aumentando e nós temos serviços de péssima qualidade. O abastecimento de água é um. E semana passada nós debatemos a saúde, né? Que está entre a oitava pior do estado de Santa Catarina. Só não está pior, aí eu quero relembrar aqui, sempre vou fazer essa defesa, porque o nosso servidor público da saúde é uma equipe excepcional, que não deixa ficar pior, porque são profissionais excelentes que nós temos ali. São campeão, né? São campeão. Se comparar com outras cidades, eles têm que ser homenageados, porque estão atendendo uma demanda com uma estrutura muito deficitária no município de Ilhota, por falta de investimento. Então a nossa cidade está carente, sim, mas de gestor público com amor às pessoas. É isso que nós estamos precisando, Deus, mudar essa realidade do ponto de vista da gestão, para resolver o problema da água, sim, né? Antes de a gente partir para a nossa segunda etapa aqui do nosso bate-papo, né, ô Rogério, só para concluir a questão da criação da municipalização da água, no dia 14 de fevereiro, né, ordinária, onde que foi aprovado a PLC 05/2017, né, que a partir daí então, né, criou-se o projeto de lei complementar, né, o projeto de lei complementar número 72/2017, né, que foi sancionado já no dia seguinte pelo prefeito e que criou, né, a autarquia, né, que é a Águas de Ilhota, né, no nome, na razão social, a razão social é a SAMAI. E Rogério, só para concluir esse assunto, para a gente avançar aqui, né, nas nossas considerações aqui, no nosso debate. Você foi o único que leu o projeto, né? E você alertou, você tentou, né, brecar ali, para pensar um pouco sobre a criação da municipalização. Mas eu me lembro ali, eu fui algumas vezes contigo no teu gabinete, naquele período ali, na sua casa, inclusive, né? Projeto para ali na sua casa. E você, né, previu que a água ia colapsar, né? O colapso, né? Entrar em parafuso e todo esse problema praticamente foi previsto. Ô Rogério, a tua preocupação foi por você ser oposição ou foi porque você realmente queria o bem da sociedade, queria uma água de qualidade? É uma pergunta interessante, né? O Nelson Leal, ele vai concordar comigo. Sempre quando nós tentamos resolver o problema da água, a nossa única preocupação é fazer com que as pessoas tenham acesso a uma água de qualidade. Sim. Você lembra, Nelson Leal? Sim. Que ali onde eu morava, as pessoas tinham poço e a água era com ferrugem, ruim, não tinha como tomar? E muita gente ia, até na época, uns vizinhos meus que moravam ali, até foram embora daquela localidade ali, devido à água com muito ferrugem. Ia botar num tanque para lavar roupa, uma camisa branca, ela ficava amarela. E com isso a gente começou a tentar buscar uma solução para esse problema. Furava poço artesiano no mesmo local lá onde eles tinham as casas, e ali não conseguiu nada. Era aquela água saloba, com ferrugem e tal. Até um lugar que foi bom e que essa água vinha com qualidade. E dali surgiu a ideia de canalizar essa água para cada casa daquelas que estavam ali. E hoje essas pessoas provavelmente se mudaram dali e hoje talvez até sinta saudade daqueles lugares dali somente pela água ruim que tinha, e hoje tem água de qualidade naquela região. Exatamente.
A nossa preocupação sempre foi com as pessoas. Quando se fala, Nelson Leal, que você faz uma crítica a um projeto, não quer dizer que você é contra a cidade. Sim. Ou contra o prefeito. Por mim, o prefeito pode ficar 20 anos. Essa não é a preocupação. Com toda certeza. A preocupação é que as pessoas possam ter acesso a uma água de qualidade. E na época, eu lembro muito bem, como o projeto entrou de forma extraordinária e não houve debate, eu não sei se os outros vereadores leram ou não, Gelson. Não é esse o caso. Eu falei que você leu. Eu li e a gente debateu muito, a gente buscou entender o projeto e a interpretação que nós fizemos na época é que o projeto não ia contemplar todas as demandas. Por isso eu votei contra, não porque sou contra a municipalização, porque o projeto tinha falhas. E eu queria que a comunidade ela ficasse ciente do que através de uma audiência pública. E nós não conseguimos evoluir para isso. Tanto é que aqui eu quero lembrar um fato aqui. Depois de 3 meses, eu acho que nem deu isso, eles entraram com um projeto na Câmara de Vereadores pedindo uma suplementação para a autarquia porque eles precisavam de dinheiro para comprar produto químico. E eu aprovei o projeto. Porque a minha preocupação não é ser uma oposição para prejudicar o prefeito. Eu aprovei o projeto porque se não tivesse produto químico, as pessoas iam ficar sem água, Diário. O que era ruim seria piorado. Seria piorado, não. Eu apresentei as falhas do projeto, perdi na votação, mas agora não vou prejudicar a cidade porque a minha ideia não foi aceita. Eu aprovei o projeto, as pessoas eles pediram dinheiro, jogamos dinheiro na autarquia para poder comprar produto, para atender a demanda. Então esse negócio de dizer que o Rogério é oposição, quer atrapalhar a cidade, isso é coisa deles, porque sabem da nossa responsabilidade com o município de Ilhota. E nós apontamos as falhas deles. E é claro que as pessoas ficam irritadas quando nós apontamos as falhas. E não querem corrigir. Porque se quisesse, nós não teríamos mais problema no município de Ilhota. Eles priorizaram investir em outras áreas, que não são tão essenciais como a água. Olha só, gente, o eleitor de Ilhota tem que perceber isso. Decisões políticas estão pautadas num sentimento. E o sentimento do prefeito que está aí é a reeleição. Ele sabe que fazer calçamento chama a atenção porque está em cima da terra e as pessoas vão visualizar aquilo. Toda certeza. Então os recursos para o calçamento foram volumosos. E para a autarquia, para Águas de Ilhota, não. Então por isso nós temos o problema hoje. Volto a dizer, os calçamentos são coisas erradas a ser feitas na cidade? Claro que não. Tem que ser feito calçamento e numa velocidade maior ainda, Nelson Leal. Porque se observarmos, eles fizeram 1 quilômetro de asfalto em 4 anos. Se nós formos asfaltar todas as ruas principais da cidade, no ritmo que eles fizeram, vai 600 anos para calçar todas as ruas, para pavimentar todas as ruas. Então a preocupação deles, infelizmente, com toda essa oligarquia que se criou no município de Ilhota, com políticos antigos que estão no poder hoje, é com a reeleição. Depois deles vencerem, espero que a população se atenha a isso e não elejam essas pessoas, mas se eles forem eleitos, infelizmente a nossa cidade vai pagar um preço altíssimo. Porque em 2022 começam a se pagar as dívidas que foram geradas agora, porque eles têm 2 anos de carência. Ano que vem ainda não vai ser o pior dos anos. Em 2022 vai ser o pior ano, porque começa a pagar essas dívidas que eles estão fazendo agora. Que prometeram enxugar a máquina pública para sobrar dinheiro. E não foi isso que aconteceu. Endividaram a máquina pública para se manter numa situação favorável e hoje vão vir com uma reeleição endividando a cidade. Que sentido faz isso? Essa é a minha preocupação. Lá na frente nós temos que pagar um preço altíssimo, porque nós não vamos ter recurso para a saúde, não vamos ter recurso para a educação. Tirar 250 mil da educação outro dia, no intuito de investir em obras que sejam eleitoreiras, sim, porque foi no ano da eleição. E como é que nós estamos com o IDEB agora? Baixou 1,2 o IDEB no município de Ilhota. Isso é um absurdo, foi para 4,1, 4,2 o nosso IDEB. Então isso gerou para a Secretaria da Educação um déficit enorme de investimento. Um mal-estar. Um mal-estar, uma situação delicada.
E lá na educação nós temos profissionais excelentes. Estão sendo penalizados não do ponto de vista da gestão que eles promoveram, mas sim de uma decisão política que foi tirar dinheiro da educação. Então isso nós não podemos mais permitir na nossa cidade. Nós temos que pensar grande, Diálogos. E pensar grande é resolver o problema da água. E resolver o problema da água é dialogar com a comunidade. Rogério, então você leu o projeto, você sabe o projeto, entende bem do projeto, o que foi a questão da municipalização da água, né? Você avisou que ia dar problema e o problema chegou e não foi só uma única vez, né? Foram várias vezes, né? Pensando nisso, né, o vereador Rogério, então, ele promoveu um abaixo-assinado, né? Ele promoveu um abaixo-assinado para que a gente pudéssemos, né, sensibilizar o chefe do executivo, o atual prefeito, para que pudesse, né, resolver o problema da água. E o vereador Rogério, então, ele criou aqui, né, na verdade, um manifesto que está disponível na sua página, no Facebook. Depois a gente pode compartilhar. Nós criamos um abaixo-assinado, né, foi mais no intuito virtual. Nós usamos uma plataforma para colher assinatura e a gente conseguiu 664 apoiadores, né? Pessoas que conseguiram, né, esse abaixo-assinado. Né? O manifesto ele foi lido por 3.107 pessoas, né? E foi compartilhado em várias plataformas sociais 415 vezes. Ou seja, esse manifesto aqui, minha gente, Rogério, ele foi longe, né, e chamou atenção. É um documento muito bem elaborado e tal, na qual intitulava-se que o que era para ser uma solução, ele virou um pesadelo, né? Então, ali nesse texto, né, diz claramente o problema da água. E tem muitas pessoas aqui, Rogério, né, inclusive a Gisele, tem o André, tem a dona Noeli, né? E tem várias pessoas aqui que estão entrando em contato, interagindo conosco nesse momento. Tem a Luciane também, tem a Josilene Vippel, né? Tem várias pessoas aqui que estão interagindo conosco, perguntando sobre se há solução para a questão da água, né? E, bom, o vereador Rogério, né? Depois a gente vai compartilhar o link ali na página, né? Para que vocês possam ter acesso a esse manifesto. A gente não fez um abaixo-assinado, né, assim, por nada, né? Como a gente tem o nosso propósito de fazer uma oposição propositiva, ou seja, apontar a solução, né? O vereador ele apresentou 10 itens, né, para que a gente pudéssemos, na época, Rogério, resolver o problema da água. Eu posso aqui falar ou você quer falar? Bom, um dos primeiros pontos, Gisele, né, na questão ali que a gente estava discutindo, era criar, na verdade, um plano emergencial de investimento, né, um plano de curto, médio e longo prazo, revisão de todos os contratos assinados pela autarquia Águas de Ilhota, audiência pública com a comunidade para que o prefeito venha se esclarecer publicamente o problema da água naquele momento, né? Publicidade das prestações de conta da autarquia, que até agora a gente não sabe, né, para onde que foi, né, está sendo aplicado de fato esse investimento. Eu gostaria já de fazer aqui a pergunta para o vereador Rogério, né, qual o impacto financeiro dessa questão, a divulgação dos relatórios anuais da qualidade da água, né, a relação, né, anuais e mensais, os relatórios também da balneabilidade, do rio Itajaí-Açu, né? A criação de uma página na internet, né, da Águas de Ilhota, eu acredito que isso foi feito, né? E concurso público para que a gente possa ter dados para fazer o tratamento da água. Então, Gisele, nós, enquanto vereador e partido político, nós demos sustentabilidade e apoio, né, político para que o Rogério pudesse apresentar essas pautas e foi levado. E o Rogério, né, conseguiu, né, oficializar esse abaixo-assinado, na qual recebeu apoio de 664, né, assinaturas, Nelson, e levou até o gabinete.
Ô Rogério, será que o prefeito leu essa proposta? Se ele tivesse lido, realmente a gente teria uma outra água naquele momento? E agora eu gostaria de passar a bola para você, para que você pudesse estar comentando a respeito disso. O abaixo-assinado é uma ferramenta, Nelson Leal, que o vereador ele pode utilizar para buscar opinião diferente da dele, né? Então, se a população entender que o abaixo-assinado ele é importante, ela vai aderir. Nós temos aqui 664 pessoas que optaram pelo abaixo-assinado. Então, dentro de um universo aí de 6.000 pessoas que estão no centro, que é onde o problema ocorre, são 10% da população que aderiu, e através de um abaixo-assinado virtual, que é às vezes de difícil acesso para muitas pessoas. Então foi um abaixo-assinado muito expressivo do ponto de vista da participação. E estando de mão do prefeito, ele deveria ter pelo menos nos dado um parecer em relação às propostas que foram apresentadas. E até hoje, Diálogo, qualquer informação que a gente busque na administração, nós temos que às vezes entrar até com mandato de segurança para ter informação. Então é uma gestão muito centralizadora de um prefeito que não ouve as pessoas. Ele toma as decisões da cabeça dele e da forma que ele acha que é melhor. E muitas vezes não é o melhor para a população, né? Eu acho que nós temos um episódio, na época, quando nós fizemos um abaixo-assinado também, em função da água. Ele era o nosso vice-prefeito, né? Sim. E também não aceitou o abaixo-assinado, né? Sim. Então ele simplesmente ignorou a gente e não conseguimos uma máquina para fazer a vala no meio da estrada para pôr a tubulação. Eu queria dizer para o povo de Ilhota que o prefeito, ele não é o dono da cidade, ele não é o dono da razão, e sim um funcionário público como qualquer outro, onde ali existe uma troca de valor, onde ele recebe um salário para administrar o dinheiro público em prol da comunidade, em prol do povo. Então, quando a gente vai com uma reivindicação, como falou o Rogério, de 600 e poucas pessoas, com ideias diferentes, mas lá na frente, quando a funila é um objetivo só, com qualidade para a água, para tudo mais. Então, essas assinaturas, essas pessoas deveriam ser respeitadas pelo aquele funcionário público que se chama prefeito, onde deveria canalizar esse dinheiro público para que dê água de qualidade para todos os municípios, né? Essa pessoa que vive aqui, principalmente, né? Com certeza, né? Então o prefeito ele é um gestor público dos recursos que nós colocamos na mão dele para gerenciar. Então ele tem que ouvir sim a comunidade. Então essa dificuldade o atual prefeito tem. Aí quando tu fala, Diálogo, que nós temos que promover na autarquia concurso público, não é que nós não temos pessoas capacitadas, nós temos pessoas capacitadas na autarquia. Só que quando não se promove o concurso público para completar essas vagas, e os cargos tendem a ser políticos, cada gestor é uma equipe. Até as pessoas adquirirem o conhecimento tácito e técnico do processo leva um tempo, aí nós vamos ter uma água prejudicada em função disso. E o concurso público evita esse tipo de comportamento dos políticos. Agora eu entro e vou mudar toda a minha equipe, porque eu preciso dessas pessoas me defendendo. E uma autarquia não pode ter esse viés político. Sim. Ela tem que ser extremamente técnica. Embora o diretor possa ser uma pessoa de confiança. Mas os que estão gerenciando a autarquia, do ponto de vista da funcionabilidade dela, tem que ser cargos técnicos e que prestem concurso público. Aí sim eles vão se perpetuar ali até se aposentarem. E vão sendo ocupadas vagas por outras pessoas que vão prestar concurso público nas áreas específicas para atuar dentro da autarquia. Por isso que nós temos que evoluir para concurso público. Não por uma questão de perseguição, não, mas por uma questão de eficácia da máquina pública. É o que nós não percebemos muitas vezes nas administrações. Quem nota nessa gestão do atual prefeito, criou-se apenas algumas situações de ACTs para contratar pessoas por 1 ano, 2 anos, e depois demite as pessoas conforme o prefeito acha que deve ser. Então, às vezes é político, não é técnico. É isso que nós temos que melhorar aqui na cidade. E para resolver o problema da água, nós temos que ter esse cuidado, né? De investir na estação de captação, tratamento e distribuição, voltada para uma gestão eficaz e técnica da distribuição de cargos políticos. Solução nós temos então, Rogério? Várias.
Solução do tema. Inclusive você fez, ali, você fez uma postagem ali na sua página mostrando um local onde que seria talvez ali a região onde que poderia ser feita a captação da água, né, Rogério? Poderia falar um pouquinho sobre isso? Não? Então, eu conheço muito Ilhota, né? Eu circulo muito na cidade. Então tem alguns pontos que são estratégicos, seja do ponto de vista da distância e seja do ponto de vista do volume de água. Como nós estamos muito próximo do mar, a queda de nível ela é muito suave até chegar no mar. Então qualquer variação da maré joga água nos nossos rios aqui. Nós temos mananciais distantes desses pontos de inclinação da maré que não sofrem tanta influência da água salgada do mar. E nós temos ali na região do Baú Central, que é a estrada da Fruteira hoje, um ribeirão que vem da região dos Baús, que tem um volume bastante expressivo de água. E ali a água não sofre influência da maré a ponto de ela ficar saloba e prejudicar o tratamento. Então ali tem que ser feito um estudo, aí por isso que às vezes o investimento tem que ser muito bem analisado para nós não errarmos no investimento. O que nós não podemos fazer, Nelson Léo, é pensar em gastar R$1.400.000 na contratação de caminhão-pipa para resolver o problema de estiagem. Isso é um absurdo. Isso é jogar dinheiro fora, não podemos mais pensar assim. Nós temos que pensar numa gestão eficaz. A gestão eficaz é criar alternativas possíveis de investimento que atendam a população com baixo custo e com qualidade. E aquele ponto de captação tem que ser estudado sim, porque é possível dali nós transportarmos essa água por tubulação e na própria margem esquerda temos uma estação de tratamento de água para abastecer os loteamentos que estão surgindo na margem esquerda. E hoje com a também transportar essa água por tubulação através da ponte para as nossas caixas de reserva aqui no centro da cidade. E é claro, aumentar esses pulmões que são as caixas de reserva. Muito bem, Rogério. Então a gente está aqui caminhando aqui para a nossa finalização aqui da nossa live. Eu quero aqui dizer que a gente já chegou a um pico de 21 pessoas assistindo simultaneamente e o alcance dessa live está indo muito longe, né? E consequentemente você também, né, que você perdeu, né, o debate ao vivo, né? O vídeo vai ficar disponível na página do vereador Rogério, aí você poderá em algum momento, né, acessar esse link. Aqui nos nossos comentários aqui embaixo, meus amigos, a gente colocou ali o link do abaixo-assinado, né, que ali está o manifesto na íntegra. Então quem tiver interesse de estar lendo, né, e vendo o que o Rogério, né, propôs para o prefeito, que eu acho que ele não leu, né? Porque se ele tivesse lido, a gente não estaria passando pelo mesmo problema do ano passado, né? Poderia, né, até mesmo visualizar. O que a gente agora quer entrar, na verdade, é dizer que nós estamos no período eleitoral, né? O Partido dos Trabalhadores está disputando as eleições, né? O nosso objetivo aqui são dois, né? Apoiar o projeto político do Luiz Gustavo, né? Luiz Gustavo 11, Luiz Gustavo prefeito e Renato Ostin vice, né? Nós acreditamos nesse projeto que também tem algumas pautas, né, do que o Partido dos Trabalhadores defende. Uma delas é o orçamento participativo, e ouvindo as pessoas a gente também pode ouvir, né, sobre vários assuntos, né? Uma delas é aplicar o recurso corretamente, né, de acordo com a leitura e a vontade da população, se assim a maioria decidir, né? Saber ouvir também, né, saber ouvir as críticas e melhorar o serviço público, porque o nosso objetivo é governar para todos e todas, né? Ter uma sociedade ampla para que todos, né, possam ser contemplados de alguma forma com os serviços públicos, né? E, consequentemente, também o Partido dos Trabalhadores está, né, disputando a eleição para manter a nossa bancada na Câmara de Vereadores com projeção de ampliar. Então, né, essas eleições a gente está com dois projetos, né? A questão de manter a nossa bancada e também defender o projeto político do Luiz Gustavo. E o Luiz Gustavo, no seu plano de governo, meus amigos, ele tem aqui uma proposta, uma solução
para a água, né? Logo aqui, se você folhear ali o nosso projeto, né? O sexto item, né, das principais ações de governo, o Luiz Gustavo diz que quer buscar solução para uma água de qualidade com um novo local para a captação da água e sistema de poços artesianos, né? Nossa ideia, né, se a gente conseguir, né, consolidar e fazer com que a vontade do povo, né, se resulte nas eleições agora do próximo dia 15, é fazer com que todo o município seja abastecido por uma água de qualidade. E aqui então, né, nós temos aqui alguns itens, né, que a gente vai estar buscando resolver de fato, né, o serviço municipal de água e esgoto no município, né? Que o nosso projeto, na verdade, é escrever, né, um novo projeto para a Águas de Ilhota. E antes de nós concluirmos aqui esse nosso debate, eu gostaria também de chamar o Rogério mais uma vez aqui para a sua leitura, que a questão da água ele não foi só pautado aqui no centro, né, na questão do abastecimento. Como a gente conhece muito bem o interior, a cidade de Ilhota, né, Pedra de Molar também ele tem um sistema de captação de água, né, que não vem aqui da região da ETA do centro, né. E o Rogério, né, inúmeras vezes ele bateu na questão do assunto, porque lá, né, Rogério, a ETA lá, né, estava pela hora da morte, né. E o Rogério, na verdade, né, hoje existem vários pais da criança, mas quem trouxe aqui o tom de estar mudando essa questão lá na Pedra de Molar foi o Rogério. E antes da gente partir para a nossa finalização, Rogério, eu gostaria que você comentasse, né, como foi a tua briga, a tua luta, para que a gente pudesse ter uma qualidade de água melhor para as pessoas que moram na Pedra de Molar. Conhecendo a nossa realidade, Nelson Leal, o Nelson Leal já me conhece há muitos anos e nós conversamos muito a respeito da nossa cidade. E as cobranças que são feitas, elas não são feitas no intuito de prejudicar alguém. Muito pelo contrário. Sempre que nós promovemos a cobrança é para melhorar alguma coisa para o coletivo. Sempre foi assim, Nelson Leal. Sim. Eu lembro, Nelson Leal, em 2000, que nós começamos a conversar política em Ilhota, você já tinha essa preocupação. Sim, sempre. Inclusive, você é uma pessoa que sempre participa das igrejas, tem muita dinâmica do ponto de vista de atender as pessoas e liderar alguns grupos para que as coisas aconteçam na comunidade. Então, essas cobranças são necessárias. E você fez muito isso também, né, Nelson Leal? Sim. Na sua comunidade. Faço ainda hoje, né? Faz ainda hoje, né? Então, lá em Pedra de Molar, nós temos uma comunidade que, por falta de uma liderança, lá não tem vereador, eu me propus a lutar por aquela comunidade. Mesmo porque eu nasci e me criei em Pedra de Molar. Embora muitos hoje são candidatos lá a vereadores, né? Mas não lutaram por essa causa. Não lutaram. Porque para ser candidato a vereador, tu tem que ter uma história. Qual foi a tua história de luta? Para chegar ao ponto de dizer para as pessoas, olha, eu quero ser um vereador. E de que forma esse vereador vai atuar na Câmara de Vereadores? Sim. É isso que as pessoas às vezes têm que avaliar no candidato. Em Pedra de Molar eu fiz muitas cobranças. E a estação de tratamento da água de Pedra de Molar estava comprometida, obsoleta. Em função daquela falta de investimento dos 10 anos e os outros anos que foram usados a estação sem investimento. Então a água estava comprometida, estava sendo comprometida nas torneiras. E muitas vezes eu fui lá, bati foto, cobrei, joguei nas redes sociais, tem indicação na mesa do prefeito, abaixo assinado. E todas essas cobranças evoluíram inclusive para que eles fechassem a porteira lá da estação de tratamento de água para mim não entrar mais. Isso eles fizeram, Nelson Leal. Eu lembro disso, eu fui contigo lá. Tu foi comigo, né? Fecharam para mim não entrar mais porque eu estava expondo um problema que eles não estavam resolvendo. E a população tomando água, né, comprometida. Aí sim, depois de muita cobrança, eles resolveram investir, gastaram R$460 mil para pôr uma estação de tratamento de água nova. Mas depois de muita cobrança. Sim.
E aí quando a criança nasce, né, Rogério? Não, Todo mundo né? é seu pai, né? Maravilha, cara. Eu volto a dizer, Nelson, não tem problema que o prefeito leve o mérito da obra porque ele investiu lá, mas ele investiu porque foi provocado a investir. Porque se não houvesse a provocação, ficaria no esquecimento e Pedra da Mola hoje estaria sem uma água de qualidade. Embora tenhamos que investir em outros pontos em Pedra da Mola, inclusive tubulação comprometida, o ponto de captação tem que ser melhorado, e é um ponto de captação excelente, porque é uma água estável que nós temos Muito boa. na 470 de Cachoeira, só que nós temos uma adutora, uma transportadora de água, que é a tubulação que está comprometida, tem que resolver também. Então não podemos parar só ali. Então Pedra da Mola teve sim a participação do vereador Rogério, né, brigando pelaquela comunidade, e não só pela água, por vários pontos, vários problemas que ocorrem no bairro. Eu estava lá presente sim, para lutar pela comunidade. Muitas pessoas talvez não vão lembrar agora, porque tem outros candidatos a vereadores que vão apoiar outros candidatos, mas eu estive lá, fazendo esse enfrentamento para que as pessoas pudessem ter minimamente qualidade de vida naquele bairro. Sim. Então, eu acho que foi um trabalho importante do vereador de contribuir com o processo de melhoramento da distribuição de água em Pedra da Mola. Um comprometimento, né, Rogério, que eu acho que todos os vereadores deveriam ter, né? Eu acho que dentro da gestão pública, eu acho que o vereador, independente de oposição ou não, dentro de uma Câmara de Vereador, deveria estar trabalhando lá, deveria estar do lado do povo, né? Do lado do povo. Isso que eu penso. Sempre falo isso aí para ti, pro Dialson aqui, que a gente sempre está junto conversando. Se não é interessante ser um vereador para ser mais um dentro de Ilhota, né? Tem que estar ali lutando pelo povo, porque afinal de contas é o povo que te bota lá dentro. Perfeito. Se eu não tiver o povo do meu lado e o povo não tiver eu do lado deles, para que adianta a política? Verdade. Então Verdade. Não vale a pena ser mais um, né? Não vale, Dialson. Não vale a pena. Por isso que eu estou aqui para ser a diferença, né? Hoje eu estou como candidato a vereador para ser a diferença dentro de uma Câmara de Vereador, junto com o povo, trabalhando em prol deles, porque afinal de contas, né, a gente já falou, é eles que botam a gente aqui dentro. Então sou funcionário deles. Tá certo. Então, meus amigos e amigas, a gente então aqui nós promovemos um debate sobre a questão da qualidade da água, né? Volto a dizer que foi inúmeras vezes alertado pelo vereador Rogério, foi debatido na Câmara de Vereadores, foi usado muitas vezes a tribuna, né, Rogério? A sua bancada ali sempre esteve preocupada na questão da gente estar discutindo aí uma água de qualidade. E eu quero dizer aqui, tem várias pessoas, né? Tem várias pessoas aqui que passaram aqui pela nossa live, né? Mandaram aqui as saudações aqui para o nosso amigo Nelson Leal, para o vereador Rogério. Inclusive o Thiago de Souza, né? Que é o nosso coordenador aqui, do responsável aqui pela nossa coligação, né? Ele, na verdade, tem um vasto conhecimento na questão da água, né? Ele sempre está colaborando e tal, e é importante a gente, né, ter o amigo sempre ao nosso lado e, consequentemente, né, se o nosso projeto político aqui, nosso plano de governo for contemplado, na verdade a gente, né, teremos um grande especialista com um grande know-how para a gente buscar a melhoria da água. Então, Rogério, várias pessoas, né, entraram aqui, né, mandaram aqui a saudação, né? E depois você depois poderá entrar em contato, né, com cada um deles ali. Se você teve uma pergunta que não foi contemplada, né, por favor, deixe aqui embaixo aqui nos comentários para que depois a gente possa entrar em contato e de alguma forma solucionar essa dúvida. Então, né, escrevendo uma nova história também para a questão da água, né? O Luiz Gustavo, na verdade, propõe, né, reduzir drasticamente, né, a geração de resíduos, né, no nosso município. A gente propõe também a retirada da Atlântida e o fim da terceirização e fazer com que, Rogério, a água de Ilhota realmente seja autônoma, né, que faça concurso público e que os nossos técnicos, né, que ali irão trabalhar, né, tenham know-how suficiente para cuidar da água pelos próximos 30 anos, que é o tempo de contribuição, né, pela Previdência, que cada um possa, né, trabalhar. Né. O Luiz Gustavo também, né, assim na leitura, na visão do vereador Rogério, que defendeu isso na Câmara de Vereadores, né,
nós estaremos buscando a possibilidade da captação de água, né, através do rio Itajaí-Açu, né, implantação de ecopontos, né, a melhoria do site da Águas Ilhota para ampliar ainda mais o atendimento, a elaboração de um plano de eficiência energética, implantação de reservatórios com bombas para atender, né, o consumo de águas em outros locais, né, tudo isso, né, está aqui no nosso plano de governo. Agradecemos, agora a gente vai estar partindo aí para as considerações. Não sei se faltou alguma coisa, Rogério? Faltou algum assunto assim que você... Eu acho que nós conseguimos, né, minimamente, porque é um assunto muito polêmico, né? Ele tem que ser mais debatido com a comunidade. É uma live aqui que a gente está conversando sobre alguns pontos específicos, mas a questão da água, sendo um bem universal, vai além desse quesito da captação, tratamento e distribuição. Nós temos a questão dos mananciais, nós temos que lidar daqui para frente com a contaminação desses mananciais, nós temos vários pontos que têm que ser debatidos. Nós estamos aqui só debatendo o assunto de abastecimento de água para as famílias, que é um ponto só do nosso grande problema, do nosso grande gargalo da questão da água potável para a população, né? Que é uma coisa que teoricamente é simples de resolver, depende apenas de recursos, mas que ficam protelando por anos para dar um suporte para a população. Tanto é verdade que várias regiões de Ilhota, a própria comunidade se organizou para ter os seus poços artesianos. Tem mais alguma... Não, como o Dialso falou, né? Sempre vai ficar alguma coisa, né, Rogério Dialso? Sempre vai ficar. O espaço é muito curto, a gente já está aqui praticamente mais de uma hora conversando, né? E a gente não vai resolver isso tudo em uma hora, né? Isso leva décadas, né? Não é... Só uma conversa para a gente entender um pouco a nossa realidade. Sim. Uma conversa para a gente entender um pouco da realidade e mostrar, né? Fazer com que essa reunião, de fato, foi, né, uma prestação de contas daquilo que o vereador Rogério defendeu, né, lá na tribuna. Ele defendeu o interesse da coletividade, ele defendeu o interesse da sociedade, né? Nós queremos uma água boa de qualidade. Aí a gente quer abrir a torneira da pia ali, colocar o copo ali e tomar uma água, entendeu? E hoje a gente não consegue. Nós não conseguimos lavar uma roupa, a gente não consegue tomar um banho. Hoje eu tomei banho de praia na minha casa, entendeu? E eu fiquei, né? Água salgada. A minha resistência queimou sábado de manhã, eu tive que sair às pressas, porque a gente está em política, né, Rogério? Nós temos agenda e tal. Eu não consegui comprar uma resistência. Eu fui tomar um banho bom ontem de manhã, fui aí no Darço, né? 8 horas da manhã, já fui lá, comprei uma resistência. Já comprei 2 de resistência porque eu sei que vai queimar, né? Entendeu? Então... Banho de praia é salgado e fria, né? Eu não gosto de tomar banho na água fria, mas enfim, é rapidinho assim, né? Então, assim, pessoal, na verdade, essa live aqui foi praticamente mais uma prestação de contas, né? Daquilo que o vereador Rogério defendeu na Câmara de Vereadores, né? Apresentamos uma solução, né? A gente não ficou só na falácia, né? A gente não ficou só na falação, a gente apresentou uma solução, né? Pena que não foi acatado pelo prefeito, mas uma das mudanças mais drásticas que a gente pode estar fazendo na água é trocar o prefeito, né? A eleição agora, né, vai ser agora dia 15 de novembro, né? Quem quer tomar essa água, ter essa água aí, na verdade não vai ter, eu não vejo solução nenhuma, porque ficou 4 anos e não apresentou nenhuma melhoria, nenhuma solução. Acredito que não vá melhorar a água nos próximos 4 anos. Então, se você quer mudar de fato, né, é trocar o prefeito. Nós estamos aqui com o Luiz Gustavo e Renato Ostins e nós temos aqui realmente um plano eficaz e um plano para que a gente possa de fato mudar a questão da captação, tratamento e distribuição da água. E não só da água, né? E não só da água, né? A questão do tratamento de resíduos sólidos, né? Do lixo e por aí vai. Vamos aqui dar as considerações finais. Eu gostaria que o Nelson pudesse fazer, né, a sua consideração, a sua saudação, para que a gente possa encerrar aqui a nossa conversa. E aí depois a gente passa para o Rogério e aí a gente encerra esse nosso bate-papo. Eu queria dizer para o cidadão de Ilhota, o eleitor de Ilhota que hoje vota, que pensasse, fizesse uma análise do que a gente está propondo para Ilhota com a água, e pode ter certeza que a gente vai estar junto nesse processo, e tudo que vocês precisar de mim, se caso for eleito,
vocês vão ter um respaldo. Com toda certeza, prometo que não vou decepcionar vocês, meu eleitor. Tá certo. Rogério. Eu queria só complementar, em primeiro lugar, agradecer as pessoas que nos acompanharam. Acho que é importante essa participação. Nós não conseguimos evoluir em nenhum debate sem que haja participação. Agradecer ao companheiro Alisson por estar aqui sempre nos apoiando, nos dando esse suporte. Companheiro Nelson Leal, candidato a vereador, extremamente responsável, preocupado com a nossa cidade. Tenho certeza, se eleito for, fará um trabalho excepcional na Câmara de Vereadores. E eu quero aqui dizer um pouquinho do que eu penso a respeito do que está acontecendo no município de Ilhota em relação à água. Chega a ser gritante a falta de responsabilidade dessa administração com o povo de Ilhota. Chega a ser gritante. Eu não consigo entender de coração, Alisson, como é que eles deixam o povo à mercê de uma água tão desprovida de qualidade como nós temos no município de Ilhota. Não é possível que um prefeito, sabendo que nós temos uma população de hipertenso bastante expressiva, coloque água salgada na torneira das pessoas. Não é possível, eu não consigo entender. Vários relatos eu ouvi, né, de pessoas que são hipertensas que alteram até a pressão das pessoas em função da água salgada. Porque elas vão fazer uma comida, vão tomar um banho e essa água ela está de alguma forma entrando no corpo da pessoa e alterando a qualidade de vida da pessoa em função de uma água de péssima qualidade. Eu não consigo entender. E não me venham aqui dizer, esses gestores que estão aí, que vão resolver o problema, porque é mentira. Que já deveriam ter pensado nisso e ter resolvido o problema. Porque foi alertado lá atrás, quando eles municipalizaram a água. E essa preocupação hoje, ela tem que ser constante do gestor público e não deixar as pessoas numa situação tão vulnerável. É o que nós estamos percebendo hoje no município de Ilhota. Optou-se por um projeto pessoal, aglutinou-se um número de pessoas que historicamente estão gerenciando o poder público nessa cidade, criou-se uma oligarquia aqui no município de Ilhota, um grupo de pessoas que estão gerenciando essa cidade, em cima de um projeto pessoal, ou de projetos pessoais, e não estão pensando no coletivo, não estão pensando no cidadão ilhotense, para que a gente possa evoluir para uma cidade em desenvolvimento sustentável. Então, a curto, médio e longo prazo, nós só vamos resolver o problema da cidade se nós mudarmos esses quadros que estão aí, políticos, dentro do executivo. E nós colocarmos no legislativo, Nelson Leal, pessoas comprometidas com a causa da população. Historicamente, no legislativo, nós observamos ali brigas políticas e partidárias que não evoluíram para nada. Esses 4 anos que nós tivemos ali, eu enquanto vereador, a minha única pauta foi a população. A única pauta foi a população, brigar pela população. E é nesse sentido, Alisson, que eu estou aqui novamente para essa reeleição. Se o Luiz Gustavo for eleito prefeito, junto com o Renato Tostin vice, eu vou continuar lutando pela população. E se ele não cumprir com as propostas que estão sendo colocadas aqui, ele vai ter um adversário ferrenho na Câmara de Vereadores. Eu abracei essa causa do Luiz Gustavo porque eu acredito nela. E ele vai ter que fazer valer os votos que ele vai ter nessa eleição para vencer a eleição. Embora eu tenha acompanhado ele esses 4 anos e sei da integridade dele. Eu sei de onde ele veio, da família que ele veio, do trabalho, das necessidades que ele teve enquanto cidadão aqui no município de Ilhota e das lutas que ele teve para se formar um ser humano digno, honrado, de estar ocupando uma cadeira no executivo. Ele sabe das necessidades do povo, porque ele usa as instituições públicas que tem no município de Ilhota. Ele usa a saúde pública, usa a educação pública, diferente do que estão aí no poder hoje, gente. Vamos ser sinceros aqui com a gente. Todos esses que estão no poder hoje não usam a saúde pública, não usam a educação pública, por isso esse desleixo com a coisa pública no município de Ilhota. Então eu peço aqui, quem está nos acompanhando, quem vai nos acompanhar, vote em pessoas comprometidas com a cidade, com o coletivo, não com o projeto pessoal. E eu peço o apoio, Alisson,
de todos vocês que me acompanharam na Câmara de Vereadores nesses 4 anos, para que eu possa me reeleger e continuar lutando, trabalhando pela cidade de Ilhota. Esse é meu desejo nesse momento. E o desejo coletivo, Nelson Leal, que é o seu também, que é de todos nós que estamos aqui lutando, é fazer com que essa cidade se torne o melhor lugar do mundo para se viver. Toda certeza. Nós temos que lutar constantemente para conseguir realizar esse sonho. Então eu deixo aqui o meu obrigado a todos e vamos encerrar, né, Deus, essa live com uma preocupação constante de que nós temos que resolver o problema da água. Obrigado a todos. Agradecemos então a interatividade de todas e todas aqui na nossa live. Certamente a gente vai entrar com outro assunto, né? A gente vai estar aqui conversando toda manhã, talvez. A ideia seria que eventualmente nas manhãs a gente possamos aqui tomar um café aqui no comitê, né? Escrevendo uma nova história e consequentemente também fazer uma live e discutir um assunto específico. Rogério e Nelson, a nossa live aqui, né? Ela se estendeu por 1h e 24 minutos. Agradecemos a todos, só reafirmando que logo depois o Rogério vai entrar em contato com todos que, né, de alguma forma mandaram aqui a sua mensagem aqui embaixo, né, resolver esclarecendo algumas dúvidas. E dia 15, né, pedimos o voto, o seu apoio para Luiz Gustavo e Renato Ostins, né, que nós estamos escrevendo uma nova história, e nós, né, também pedimos o seu voto para os vereadores do Partido dos Trabalhadores. Né. Temos 7 candidaturas compromissadas com o interesse da sociedade ilhotense. Um dos nossos compromissos é o direito à cidade e à moradia, certo? Então, agradecemos, né, a sua presença e participação aqui na nossa live, né? Compartilhe esse link, amplie, né, esse debate para as suas redes e até uma próxima oportunidade. Valeu, gente. Muito obrigado. Até a vitória. Vamos concluir agora a nossa live e um abraço a todos e todas. Tamo junto.